E aí, pessoal? Beleza. Cara, a gente tá cada vez mais perto de ser tipo um Jarvis daqueles de filme. Um assistente que manja tudo que a gente fala e responde na lata. É verdade. E a OpenAI tá botando lenha nessa fogueira, filho. Fizeram uma baita atualizada nas ferramentas de voz. E a gente vai mergulhar de cabeça nisso hoje. Desvendar o que mudou, o que isso significa para ter assistentes inteligentes tipo super autônomos. Exatamente. E aí tanto faz se você é tipo super ligado em tecnologia ou só tá curioso para saber o que tá rolando. A gente vai te guiar numa boa sem te afogar em jargão técnico. Pode deixar. A missão de hoje é destrinchar as melhorias da OpenAI nos modelos de voz. A gente vai focar na transcrição, como transformar a voz em texto. E na conversão de texto para fala também. E claro, vamos ver como isso tudo impacta o futuro da inteligência artificial. Bora lá. Para começar, vamos entender como a gente interage com voz na AI hoje em dia. Antes dessas novidades todas. Basicamente tem 2 jeitos principais, né? Isso. A gente tem interação em tempo real por voz. Que é tipo uma conversa normal. Você fala, sua voz vai para uma API, uma porta digital que conecta os softwares, entra num modelo específico de voz para voz, e a resposta volta em áudio rapidinho, sem precisar virar texto no meio do caminho. Entendi. A vantagem é que a conversa flui super natural, quase como se você estivesse falando sobre outra pessoa. Porque tanto que se você diz quanto a resposta do sistema são transmitidos sem parar. E você pode até interromper o assistente no meio da fala. Massa. Tipo, a gente aqui agora. Cassi, qualquer outro jeito. O outro é o que a gente chama de método encadeado. Nesse caso, sua voz primeiro vira texto através de um modelo de transcrição. Aí esse texto vai para o modelo de eBrain, que pensa e gera uma resposta em texto também. Essa resposta escrita passa por outro modelo, que transforma ela em voz de novo. E aí sim você ouve a resposta do assistente. Nossa, parece bem mais complicado, né? Pois é. Com tantos passos. Por que alguém escolheria essa forma mais demorada? Boa pergunta. Acontece que nem todos os modelos de AI, principalmente os mais sofisticados que fazem raciocínio complexo, conseguem trabalhar direto com áudio. Ah, entendi. Então, se você quer usar um modelo tipo GPT-3 ou versões anteriores, você precisa mandar texto e receber texto como resposta. A comunicação por voz direta ainda não rola para todos os modelos. Faz sentido. Então a primeira forma de voz em tempo real é ideal para conversas que fluem. Mas a segunda é essencial para usar os modelos de IA que só entendem texto. E a grande novidade agora está mais essa segunda parte, né? Exatamente. Porque para um assistente entender seus comandos direitinho, uma transcrição precisa é fundamental. É isso aí. A OpenAI focou em melhorar essa etapa de transformar a voz em texto, a transcrição. Eles lançaram 2 modelos novos para substituir o Whisper, O Whisper. que era o modelo anterior deles. Um modelo de código aberto para transcrever áudio. Os novos são o GPT-4 Transcribe e o GPT-4 Mini Transcribe. E, cara, os resultados são impressionantes. Eita. Conta mais sobre essa precisão na transcrição. Em quais idiomas a gente viu a maior diferença? Olha, em português a melhora existiu. Mas, como a taxa de erro já era baixa, o avanço não foi tão grande. Mas em vários outros idiomas, a melhora foi o que algumas pessoas chamaram de violenta. Foi um salto enorme na precisão. Caramba. Essa melhora significa que, pela primeira vez, interfaces de voz se tornam realmente viáveis em muito mais línguas, quebrando barreiras de comunicação em colaborações globais ou tornando a tecnologia mais acessível para quem não fala inglês. Verdade. E sabe o que é curioso? Uma coisa aleatória que me chamou a atenção, o italiano parece ter uma das menores taxas de erro de transcrição entre todos os idiomas analisados. Sério. Ninguém sabe ao certo por quê, mas os dados mostram isso. Que interessante. Vai ver, o italiano tem uma fonética mais clara para os algoritmos. Pode ser. E como esses modelos novos se comparam com outras ferramentas de transcrição que já existem? Tipo outras empresas e tal. Os testes mostraram que o GPT-4 Transcribe e o GPT-4 Mini Transcribe mandaram bem demais quando comparados com concorrentes como Gemini Scribe e Nova. No geral, os modelos da OpenAI tiveram um desempenho melhor com taxas de erro menores. Claro que em alguns casos específicos o GPT-4 Mini Transcribe não foi tão bem quanto o modelo principal, mas no geral a evolução é inegável. Ótima notícia para quem precisa de transcrições super precisas. Mas as novidades não param por aí, né? Teve um upgrade na parte de texto para fala também. Com certeza. A OpenAI lançou uma ferramenta no site openai.fm, onde a gente pode testar as novas vozes para transformar texto em áudio. E a variedade de vibe é incrível. Tem voz calma, de cavaleiro medieval, de Papai Noel, de robô. Uau, que legal. Diversidade total. Imagina as possibilidades criativas com essas vozes. E eu vi que eles adicionaram um controle de emoção também. É isso mesmo. Isso aí. Agora, além de escolher o tipo de voz, você pode dar instruções para o modelo sobre como essa voz deve soar. Dá para pedir uma voz com muita energia vibrante, encorajadora, cheia de entusiasmo. Maneiro. E não para por aí. Você também pode controlar a forma como a fala é entregue, pedindo frases curtas e com pausas estratégicas, ou então uma velocidade mais rápida e dinâmica. Que nível de controle?
Eu vi um exemplo massa com a frase do canal Inteligência Mil Grau. Eles mostraram como ficaria a mesma frase dita por um instructor fitness de forma dramática e até como um pirata. É incrível como a gente consegue moldar a voz para transmitir a mensagem do jeito que a gente quer. E é interessante notar que algumas características, como a pronúncia do R e do G na voz de pirata, talvez tenham um impacto maior no inglês, por conta da forma como essas letras são faladas em diferentes idiomas. Mas a ideia geral de controle sobre a emoção e o estilo da voz é muito poderosa. Sem dúvida. E para quem quiser botar a mão na massa e testar essas novidades, como faz, tem alguma ferramenta ou exemplo de código disponível? Claro. A OpenAI disponibilizou exemplo de código em Python e JavaScript para quem quiser experimentar. Lá no site tem um modo que você ativa e ele já mostra o código pronto para usar. Eles até deram um exemplo de um agente de IA que funciona como um stylist, um consultor de estilo. Que legal. Antes a interação era toda por texto, mas agora eles integraram a voz. Então dá para conversar com a gente e fazer pedidos de forma muito mais natural, falando em vez de digitar. Show. A gente sai daquela interação fria de texto para uma conversa muito mais humana. E falando em custo, como ficaram os preços dessas novas ferramentas de voz? Boa pergunta. O custo da transcrição com o modelo Whisper era de $0,0006 por minuto. Com os novos modelos GPT-4 Transcribe, o custo continua o mesmo por tokens de áudio. Enquanto o GPT-4 Mini Transcribe sai pela metade do preço $0,003 por token de áudio. Tokens são as unidades que os modelos de linguagem usam. Certo. E o custo geralmente é calculado com base no número de tokens usados. Já na conversão de texto para fala, o TTS, o custo é de $0,015 por milhão de tokens, o que dá mais ou menos 1 minuto de áudio. Então, no geral, os custos se mantiveram até diminuíram, o que é ótimo para quem quer criar apps com voz. E para quem se interessou em programar com essas ferramentas, tem algum ponto de partida? Tem sim. A OpenAI tem o Agents SDK, que é um kit de desenvolvimento para criar esses agentes inteligentes. E eles também lançaram um guia de início rápido específico para agentes de voz. Lá tem tudo o que você precisa para começar a integrar essas funcionalidades nos seus projetos. Legal. E eu vi uns exemplos bem interessantes de agentes de voz que lidam com diferentes línguas, como aquele que faz a troca do espanhol para o inglês. Sim, esse é um exemplo básico que usa texto. Mas eles mostraram um exemplo mais avançado com busca na web em português. A pessoa faz uma pergunta em português sobre agentes de IA e a OpenAI. O sistema faz uma busca na internet e entrega a resposta em áudio também em português. Incrível. E tudo isso fica registrado, né? O áudio da pergunta, o texto transcrito, o raciocínio do agente e a resposta em áudio. Uma baita ferramenta para acompanhar e entender como a conversa acontece por dentro. Exatamente. Fica tudo logado de forma bem organizada. Então, para resumir o que a gente viu hoje, tivemos uma melhora significativa na precisão da transcrição, principalmente em muitos idiomas além do português, um controle muito mais detalhado sobre as vozes de texto para fala, incluindo a possibilidade de definir emoções e estilos de fala. E tudo isso com um custo bem acessível. É isso aí. Essas novidades da OpenAI dão a sensação de que o futuro com assistentes, Jarvis-like, controlados por voz, está cada vez mais perto da gente. A capacidade de interagir naturalmente com a tecnologia através da voz está evoluindo rapidinho. E isso levanta uma questão interessante para você que está acompanhando a gente. Essa evolução te anima a criar seu próprio assistente inteligente controlado por voz. Que tipo de possibilidades você imagina com essas ferramentas de IA de voz cada vez mais poderosas e acessíveis? Boa. Uma ótima reflexão para a gente encerrar nosso mergulho de hoje. Esperamos que você tenha curtido entender essas novidades tanto quanto a gente e valeu por se aprofundar nesse tema com a gente.